Muito bem, juntos, mais uma vez, a cada quinzena, né? Tentamos estar juntos na preparação e no assistir, né, desses vídeos que eu vos gravo aqui desde a Inglaterra, normalmente aqui do meu espaço aqui na igreja, o chamado gabinete pastoral. Para mim é uma alegria muito grande, uma responsabilidade também, de estar gravando vídeos, né, com temas da Palavra de Deus, da caminhada nossa aqui na Terra, e também das coisas que estão em nossa volta, né, no mundo, né, porque nós vivemos nesse mundo. E muitas dessas coisas estão, às vezes, muito próximas de nós. E o que isso significa à luz da Palavra de Deus, né, nesses tempos em que vivemos, tempos difíceis, né, de dúvidas, de interrogações. Então, que o Senhor, deixa eu desligar aqui o meu celular, às vezes eu esqueço, que o Senhor nos fortaleça, né, nos dê graça, nos dê sabedoria para estarmos preparando esse vídeo e também depois, quando chegar ao seu destino, né, que é você, meu querido, minha querida, você possa usufruir um pouco, né, da palavra de Deus e também, principalmente, possa encaminhá-lo para alguma outra pessoa da sua família, alguém que você goste, alguém que tem algum tipo de dúvida, talvez uma pequena expressão minha, um pequeno versículo que é lido aqui, tire essa dúvida da pessoa, né, e a faça buscar mais, né, através da Bíblia Sagrada, está aqui do lado, a palavra de Deus para a sua vida. Esse é o propósito, nada mais além disso. Né? A minha alegria em gravar esse vídeo é simplesmente isso, para que quem o veja se sinta bem, conheça um pouco mais, né? Ou se já conhece, né, veja às vezes por um outro ângulo, né, uma outra visão, porque é para crescimento espiritual, para nos dar um pouco de paz, né, nos colocar mais próximos do Senhor. Toda e qualquer mudança efetiva da nossa vida depende exclusivamente de nós. Não deste que vos fala, que prepara esses vídeos com carinho para você, mas depende de você. Não do pastor da sua igreja, do padre, do missionário, do evangelista. Não. Depende de você. Quem procura, acha, né? Um bordão que nós usamos com muita frequência. E na Bíblia tem uma passagem que fala isso, né? Se você bater, vai se abrir, bater na porta, ela vai se abrir. Se você vai procurá-lo, né, você vai achar. O próprio Jesus Cristo, a gente fala muito isso, eu falo muito isso no Natal, né, que está chegando aí. Eis que eu estou à sua porta e bato, né? Se você abrir, eu entrarei e cearei com você. Jesus se convida amorosamente, né, para estar na ceia, né, da sua casa, mas não necessariamente no Natal. O Natal já foi uma invenção humana em decorrência disso, né? Mas, amém, se é para o bem, né, se é para trazer ilustres convidados como ele para estar à volta, né, na mesa, é algo sempre muito especial, tá bem? Na próxima semana, se eu brinco, né, sempre com os que estão próximos, né, se Jesus não voltar antes, eu estarei indo para Guiné-Bissau. Alô, meus queridos aí de Guiné-Bissau que veem esse vídeo, né, esses vídeos, estaremos aí durante uma semana, na próxima segunda até a segunda seguinte. Nós apoiamos um projeto muito especial lá, ligado também ao Desafio Jovem, que está à frente ali com o pastor Domingos T. É um guineense, né, muito querido, um irmão em Cristo que deu toda a sua vida, né, para a obra de Deus, tem filhos pastores e comanda uma pequena congregação, muita luta, muita dificuldade. Ali, a maior parte dos países da África tem uma semelhança, assim, com o nosso interior do Nordeste no Brasil, né? Eu sou nordestino, vocês sabem. Mas eu quero que vocês orem, né, para que essa viagem seja bem sucedida.
coincide que é na semana que eu não tenho que gravar o áudio, mas eu vou depois trazer algumas informações de lá sobre Guiné-Bissau, né? É a segunda vez que eu vou ali. É um país pobre, né? Mas com a fé, um povo de uma fé assim excepcionalmente absurda pelas condições que vive e como crê e como se alega no Senhor, apesar de, né? Então, para mim foi uma lição muito importante na primeira etapa que eu estive ali. Tem um centro lá de reabilitação de pessoas, principalmente ligadas às drogas, né? Mas também que tem problemas sociais de outra natureza. E o pastor Domingos tem feito um trabalho assim tremendo ali, fantástico mesmo. Ele é muito querido aqui, ainda não veio pregar na nossa igreja. Uma vez que veio, deu um problema lá na papelada, até Portugal, né? De Guiné-Bissau até Portugal. E nós até compramos a passagem, mas terminou perdendo porque ele não pôde vir, né? Por causa dessas complicações burocráticas. As restrições da Covid lá são zero. É incrível, né? Na África, né? Estiveram proporcionalmente, né? Muito pouca Covid, muito pouca morte em relação aos outros países do mundo, né? Eles tinham lá uns medicamentos que foram censurados no Brasil, né? Que protegeram a maior parte da população, porque eles já tinham esses medicamentos à disposição para outros tipos de problemas, né? De gripes, vamos dizer assim, de vírus locais. Eles já tinham esse convívio com esses medicamentos, que no Brasil foram censurados, né? Foram demonizados, e eu creio que por causa disso, pelo menos um terço de pessoas poderiam ter sido salvas, né? Não foram. Mas, enfim, isso não adianta agora, né? Vamos ali, vamos estar orando, celebrando, vou estar pregando na igreja, na pequena congregação ali de Bissau, da capital, também vou estar em Quinhamel, que é onde há esse centro de reabilitação. Vou ficar num tipo de uma ONG lá, que é da Costa Rica, aí na América Central. Eles disponibilizam alguns pequenos apartamentos ali para missionários, pastores que estão de passagem pelo país, a preços muito, muito módicos, né? E o pastor Domingo lá fica sendo meu guia turístico, né? Meu motorista. Se prepara aí, pastor, vamos passear aí para cima e para baixo. Não está tão quente, né, agora lá, mas um país que já teve vários problemas, como os outros da África, né, de golpes, né, mas nós temos orado ali, nós temos apoiado um pouco essa obra de Deus. Comprei algumas roupas para crianças, principalmente, e são uma bênção as criancinhas de lá, quando eles participam dos cultos, o respeito que eles têm, vamos dizer assim, a liturgia de um culto, como eles respeitam, em silêncio, sentados, sem bagunça. A gente aprende muita coisa lá. Então, estou indo para Guiné-Bissau, aí vocês que vão receber esse vídeo, se vocês lembrarem, vou na segunda, e volto na outra segunda, no 5 e 12. Se vocês puderem estar orando, eu agradeceria muito. Aqui eu quero trazer uns versículos para nós estarmos meditando, né, sobre a palavra de Deus. Está no livro de Eclesiastes. Você tem os Salmos, né, que é muito conhecido. Antes tem o livro de Jó, Salmos, Provérbios, e depois nós vemos para o Eclesiastes, né, no Velho Testamento, no capítulo 3, que fala de uma coisa muito especial na nossa vida e que nos dá muito trabalho, né, por ser tão especial, né, que é o tempo, né, o esperar, né. Hoje eu estive ministrando para uma pessoa jovem aqui na igreja, sobre isso, sobre o tempo, né? Sobre esses versículos que eu vou ler, alguns poucos agora, o que der tempo, e que passa, né, por projeções da nossa vida, da nossa caminhada terrena. E é muito importante nós vermos da visão da palavra de Deus. Esse livro foi escrito por algum poeta da época, muito antigo. Ele foi, como se fala de Salomão nele em algumas poucas passagens, foi atribuído a Salomão, mas é uma linguagem totalmente diferente da era de Salomão, segundo os estudiosos, né, as pessoas que têm esse ministério de estudar, né. É um tempo da cultura helenística, que você vê a distância, né, que faz quanto tempo isso, né. Mas Eclesiastes significa pregador ou orador, aquela pessoa que está ali numa assembleia, num auditório, que está ali definida
para dar a palavra, dar o ensino, dar o estudo, né? É a raiz verbal, né? Tanto hebraica como a eclésia, a grega. Então, o capítulo 3 de Eclesiastes, eu vou ler alguns versículos para nós estarmos meditando um pouco sobre eles. Fala no meu subtítulo aqui, Tempo para Tudo. Uma coisa muito interessante que sempre me chamou a atenção à medida que eu fui conhecendo, crescendo, né, na leitura da palavra de Deus, é que não tem meio termo com as coisas de Deus. Não tem mais ou menos. É luz, trevas, né, dia e noite, né, branco e preto, sim e não. Não tem meio termo, né, como nós nos acostumamos, né, ao longo da nossa vida a fazer, né, muito das nossas ações pela metade ou meio termo, ou faz ou não faz, né? Quando nós não temos condições de fazer, é bom nem começarmos. A própria Bíblia fala isso e usa exemplos até de exércitos, né? Quando ele se prepara para uma luta. Aqui fala tempo para tudo. Não fala só tempo para uma estação do ano. Aqui está começando a esfriar, são 15 para as 3 da tarde aqui, daqui a 1 hora, 15 para as 4, já está escuro aqui, em plena metade da tarde, né? E não depende desses tempos, né, de euforia, né, de alegria. Hoje o mundo está meio paralisado por causa da Copa do Mundo. Eu recebi até uma foto de uma sala no SUS, né, de algum posto de saúde, algum hospital, vazia. E fala que é o milagre, né, da seleção brasileira, né, consegue até esvaziar uma sala, né, de onde as pessoas aguardam atendimento médico. Então o futebol mexe com todos. É alegria, cultura, países, né, se encontram para disputar. Mas esse tempo é diferente, né? É diferente e não é continuado. Ele vai passar agora, acaba daqui a um mês mais ou menos, e depois começa tudo de novo, a volta normal, né, da vida das pessoas. Uma boa parte delas, talvez a maior parte, né, vai começar a pagar a conta, né, porque são caros, né, essas viagens. Mas a vida é assim mesmo. As pessoas, quando podem usufruir, a gente dá glória a Deus por isso também. Então, no capítulo 3 de Eclesiastes, nós temos aqui: tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Olha como é que começa, né? Tudo tem o seu tempo determinado. Já existe, já está preparado, né? E há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de se arrancar o que plantou. Não é isso? Falei um tempo desse atrás aí, a lei da semeadura, né? Aquilo que nós semearmos, nós vamos colher. Aqui está falando de uma maneira mais branda. Naquele versículo fala de Deus não se zombra, pois aquilo que o homem semear é aquilo que ele vai ceifar, ou seja, vai colher. Aqui fala que há tempo para plantar e tempo para arrancar o que plantou, né? Os vegetais debaixo da terra, né? Ou colher os frutos das árvores, né? No seu tempo de colheita. Há tempo de nascer e há tempo de morrer, né? Essa é algo dito para todo ser vivente, mas para nós principalmente, né? Que sofremos muito, né? Na morte, nos esquecendo da alegria do nascer, né? Entende? Eu costumo falar, né, que a morte é um cordão umbilical ao contrário, né? Quando nós vimos as vidas, ou chegamos à vida, há um cordão que prende a criança, né, à mamãe. E ele é cortado, ele é liberado para que a vida seja separada fisicamente da mãe e do filho. E na morte é a mesma coisa, só que é um cordão diferente, é um cordão emocional. Ele não está agarrado, né, no corpo da mãe ou do pai, ele é emocional, ele está amarrado, né, aqui no nosso coração. Mas o Eclesiastes, aqui, o pregador, né, o orador, ele continua: tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de edificar. E se você trazer para o dia de hoje, para se construir alguma coisa, às vezes se derruba o que está ali. As famosas implosões, antigamente, quando ia haver uma implosão de algum edifício, eu me lembro disso muitos anos atrás,
era transmitida ao vivo pelas televisões, né? Era um acontecimento muito significativo, né? Hoje ninguém nem dá importância mais para isso daí. E se edifica alguma coisa sobre o que é derrubado, né? Tempo de matar e tempo de curar, né? São coisas da nossa vida. Aí tem mais de um sentido, né? E nós podemos interpretar de várias maneiras. Mas há tempo para tudo, né? Segundo a palavra de Deus. Tempo de chorar e tempo de sorrir. Quanto tempo, né, nós temos na nossa vida, passamos chorando ou passamos sorrindo? Naturalmente, sorrindo é muito maior o tempo. Por maiores dificuldades, provas, sofrimentos até, que nós passamos na nossa caminhada, nós sorrimos muito mais. E às vezes choramos até de alegria. O choro tem essa característica, né? Ele pode ser até de alegria. Você não sorri de tristeza. É meio difícil, né? Incoerente até para a nossa mente, né? Para o nosso intelecto. Mas o chorar, você pode chorar. Perdão, não só de dor, mas de alegria também. É muito comum. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras. Tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. Muita gente tem um hábito de abraçar. O brasileiro, principalmente, né? Ele é muito chegado ao abraço. O inglês, por exemplo, ele não é muito chegado ao abraço. Eu tive essa dificuldade no começo aqui. As pessoas, quando davam a mão para cumprimentar, mas não mexia nem o cotovelo, sabe? Era para até te dar uma distância dela. Mas aí depois eles começam a aprender a conviver contigo. E hoje, por exemplo, né, muitos deles, né, se eu for dar a mão, eles não pegam na minha mão, eles já vêm direto e dão o abraço. É tremendo isso daí. É um sinal de respeito, de carinho, de amor, né, de uns pelos outros. Então, há tempo desse de abraçar e tempo de se afastar do abraço. Nós temos que ter o discernimento, né? Porque muitas vezes, quando uma pessoa está numa situação difícil da sua vida, está em pecado, por exemplo, nós temos que apoiá-lo, claro. Mas um abraço, às vezes, vai significar para a pessoa que você está concordando com aquele pecado, com aquela atitude. E não é por aí, não é? A cura, né? A melhora disso daí, o arrependimento não vem dessa maneira. Pode vir até o remorso, né? Uma vez um amigo lá de Brasília falou que tinha achado interessante, né? A forma como eu expliquei o remorso e o arrependimento. Isso acontece muito comumente conosco. Nós temos essa facilidade de confundir as coisas e por isso às vezes nós não consertamos, né, o que deveríamos consertar na nossa vida. O remorso nós podemos até ter de uma atitude errada, uma atitude ruim, mas o remorso não impede que nós a cometamos novamente. Já o arrependimento, ele impede que nós voltemos, né, a ocorrer no mesmo erro, quiçá o mesmo pecado. E essas duas coisas, elas não podem andar juntas, né? Porque elas se confundem. Com Deus, você tem condição de se arrepender. Com Deus, você tem condição de perdoar, que também é algo muito difícil na vida humana, perdoar os erros dos outros, né? Nós temos muita dificuldade às vezes, e isso traz muitos males para nós também. É incrível como a falta de perdão, e isso até a medicina já concorda, como a falta de perdão às vezes tem adoecido as pessoas. Isso, adoecido as próprias pessoas que não conseguem perdoar. Tem trazido enfermidades para as suas vidas, para os seus corpos físicos. Como também a medicina, de uma maneira, vai se rendendo a que as pessoas que têm fé, ou mais fé, elas conseguem lidar melhor com a sua enfermidade e ter mais chances da cura. Claro, aí entra a medicina, né? Aí entra o saber, né, médico, com licença aqui. Aí entra a medicina, entra o saber médico, né?
entra os próprios medicamentos, né? Mas a fé, né? A sua vontade de estar bem, isso contribui para combater aquela enfermidade, né? Então paramos no tempo de espalhar pedras e no tempo de juntar pedras. Constrói-se ou destrói-se? São coisas distintas, segundo o pregador aqui de Eclesiastes, né? Tempo de buscar e tempo de perder. Muitas vezes nós perdemos muito tempo na nossa vida buscando coisas que agradam ao nosso ego, né, à nossa personalidade, e não conquistamos essas coisas. E aqueles que andam com Deus, às vezes, ficam tristes com Deus, se chateiam com Deus, porque essa bênção não vem, porque eu não conquistei isso que eu queria conquistar. É porque Deus, ele vê o que nós não vemos. Nós só vemos o exterior normalmente, né? Hoje, até ministrando para essa jovem, eu falei isso, nós costumamos ver o externo, né, do corpo, mas Deus vê o interno, Deus vê o coração. Deus vê a nossa mente, o que pensamos, o que desejamos. E isso é uma diferença muito grande. Porque Deus não dá aquilo que às vezes nós tanto queremos, porque nós não estamos preparados para receber. E Deus não nos colocaria em situações difíceis. Então esse é tempo de busca. Mas nós temos que ter a consciência de que devemos parar essa busca. E se continuarmos tendo o desejo de ter aquilo para nós, temos que começar a aprender a esperar em Deus, confiar em Deus. Vou dar um exemplo aí para os nossos queridos aí do Brasil, né? Eu continuo orando pelo país. Esperando. Eu tenho esperança que aconteça alguma coisa no Brasil. Para mudar a circunstância, mudar a situação. Não é para se entrar nos detalhes, mas, por exemplo, eu creio que se Deus quer que seja dessa maneira, nós temos que confiar. Nós temos que confiar. Porque Deus é soberano. A Bíblia mesmo fala que Ele é que coloca os reis nos tronos. E é Ele quem tira os reis dos tronos. E nós vimos isso na palavra de Deus. O exemplo mais claro são dos 2 primeiros reis de Israel. O povo não quis que Deus fosse o seu rei, fosse o seu líder. E pediu um rei, um homem como eu e você, um ser humano, né, como eu e você, para governar. Por quê? Porque os países vizinhos tinham reis. E eles queriam ser iguais aos países vizinhos. E Deus consentiu. E usa Samuel, que é o, vamos dizer assim, o último juiz e o primeiro profeta, né, para elevar Saul como o primeiro rei de Israel. Só que Saul não correspondeu à expectativa de Deus. Pode ter correspondido à expectativa dos homens, e aí é onde está a grande lição de buscar e de perder, né? Nós estamos aqui vendo nesse versículo. Tempo de perder. Tempo de buscar, tempo de perder. Então Saul pode ter agradado o povo, por parte dele, mas não agradou a Deus. E Deus faz ele morrer numa batalha. Mas quando isso aconteceu, Deus já tinha elegido o substituto de Saul, que foi Davi. Um homem, diz a Bíblia, segundo o coração de Deus. Veja aí a grande diferença, meu querido e minha querida. O povo escolhe, elege, mas Deus é quem governa. Deus permite que certas coisas aconteçam, mas ele tem o domínio da situação. Saul desobedeceu, aprontou, vamos assim dizer, fez coisas erradas para o povo e Deus permite, né, ou leva a morrer numa batalha com os filisteus. Mas quando isso acontece,
O próprio Samuel, que ungiu Saul como primeiro rei de Israel, já tinha ido ungir Davi, amando de Deus. Só que Deus preparou Davi na batalha. Não foi ungiu e depois coroou e colocou ele no trono, não. Saul passou fugindo uma época do próprio Davi, perdão, passou fugindo uma época do próprio rei Saul, se escondendo, fugindo para não ser morto. Então Deus forjou ali em Davi o rei que ele veio ser depois, e o homem segundo o seu coração, como diz a Bíblia Sagrada. Davi buscou o Senhor nos momentos mais difíceis, acreditou em Deus nos momentos mais difíceis, e a Bíblia relata que em 2 oportunidades ele poderia ter matado Saul, o homem que procurava matá-lo. Ele teve essa oportunidade, mas ele não fez isso. Ele esperou em Deus, ele falou assim: eu não vou colocar a mão no ungido do Senhor. E Deus trouxe depois Davi para ser o seu rei, não de Deus, veja bem, o seu rei diante do seu povo. E através de Davi foi criada a monarquia. Através de Davi começou um governo, né, propriamente dito, um estado propriamente dito, que não existia nem com Saul como rei. E a história desemboca em Jesus Cristo, porque veio da descendência de Davi. Deus é fiel, meu querido, minha querida, você que está no Brasil principalmente, no meio dessas indefinições. Deus é fiel. Presta atenção nas coisas que estão acontecendo. E se Deus permitir que elas aconteçam, Ele tem o seu propósito. Ele é o Criador. É Ele quem governa o homem. Pelo menos aqueles que creem em Deus e recebem Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Então, tempo de buscar e tempo de perder. Foi a parte mais longa, né, que eu trouxe agora, porque terminou envolvendo política aí do Brasil. Me perdoem. Tempo de guardar e tempo de deitar fora. Ah, outra coisa muito ligada à nossa natureza humana, né? Somente das mulheres, me perdoem as mulheres, né? Mas os homens também têm esse hábito. Guardar coisas. Eu não conheço nenhuma garagem que não tem carro que não esteja abarrotada de coisas. Porque quando tem carro não tem como, né? Aqui, principalmente, que os carros dormem na rua sem nenhum risco, ou pouco risco, vamos dizer assim, porque tem em algumas cidades maiores problemas, as garagens ficam sendo um depósito. De vez em quando, no fundo de um armário, eu encontro coisas minhas que eu não via há 3, 4, até mais 5, 6 anos. Nem lembrava. Se não lembrava, não fazia falta. Mesmo não fazendo falta, eu joguei fora? Não. Troquei do fundo de um armário para o fundo de outro. É a nossa natureza. Nós somos muito limitados, meu querido, minha querida. Nós, quando caminhamos na nossa vida da nossa maneira, pela nossa cabeça, pelo nosso saber, podemos até conquistar muitas coisas. Mas a maior conquista nós temos quando nós caminhamos com Deus. Porque Ele centra, né, na nossa caminhada, Ele centra a vida dEle em nós. Para que nos momentos difíceis, né, nos momentos de perder, nós possamos compreender por que isso está acontecendo. Então, tempo de guardar e tempo de deitar fora, né? Então, de vez em quando, normalmente é final do ano, né? Final do ano, ele tem a magia, né? Eu falei agora há pouco da sala de espera, né? De um ambulatório, mas o final do ano tem essas magias daí, né? As mulheres também, principalmente, né? Porque é bem da característica da mulher. Elas começam um regime, olha, o ano que vem, agora a partir do ano novo, eu vou começar a fazer um regime, né? Então o problema, eu brinco, né? Não é o que a gente come entre o Natal e o Ano Novo. Não, isso não é problema nenhum. Tá certo, as ceias, comemos mais, bebemos mais, etc, etc.
Mas o problema é o que nós comemos do Ano Novo até o Natal. E é aí onde entra o milagre dos regimes, né? Aqueles, né, que nós conhecemos e que colocamos em prática, uns mais, outros menos. Tempo de deitar fora hábitos, né, que não são saudáveis na nossa vida, né? Muitas coisas, queridos, muitas coisas. Nós temos uma capacidade muito grande de achar que tudo que envolve a nossa vida é correto e às vezes não é. A gente pode até achar que está fazendo tudo certo, mas às vezes, aos olhos de Deus, não. E eu não posso fazer nada mais na minha vida, nem tentar passar isso para ninguém, se não for com Deus no comando, cuidando disso. Eu não posso, não tem como. Passei para os meus filhos quando tinha a idade de passar, foram crescendo. Essa semana agora, passada, foi aniversário do meu filho mais velho, fez 38 anos. 38 anos. Então, até os 15, até os 20, a gente pôde ensinar, a gente pôde se dedicar nesse sentido, né, do caminho, é assim, assado. Se eles vão seguir, se eles não vão seguir, nós não podemos fazer nada. Eles já são adultos, já são independentes, estão constituindo família. E esse é o círculo, né, da nossa vida. Quando se esgota o nosso esforço, né, o nosso domínio pessoal, nós temos que buscar o esforço e o domínio espiritual. E como nós, no passado, entregamos a vida dele na apresentação, né, as vidas dos nossos filhos ao Senhor Jesus, consagramos as suas vidas a ele, nós temos que confiar que Deus vai continuar tomando conta da vida deles. Mesmo se em algum momento da vida deles, eles não estejam caminhando com Deus como nós queríamos ou gostaríamos que caminhasse. Mas são decisões individuais. Certo? Vamos voltar à palavra? Tempo de rasgar e tempo de coser. Aqui fala uma coisa relativa, né, à roupa, por exemplo, né? Quando nós rasgamos uma coisa, agora não, né? Agora o mundo está tão moderno que... Mas antigamente se fazia muito remendo, né? Minha mãe mesmo fez muita coisa para mim. Minha esposa já fez bem menos. Eu acredito que as minhas filhas, né? Tem uma já casada, a outra já caminhando para isso. Vão fazer menos ainda. Cozer, né? Restaurar roupas, né? Engordou, joga fora a roupa dos magros. Emagreceu, joga fora a roupa dos gordos. Vai comprando, vai comprando, vai comprando, porque é uma sociedade de consumo. Assim nós estamos sendo treinados sempre, né? Então esse tempo não tem mais de rasgar e de coser. Outra coisa importantíssima, querido, tempo de estar calado e tempo de falar. Ah, como eu tenho essa dificuldade. E outras pessoas também têm, talvez você que esteja vendo esse vídeo. Mas são paradoxos terríveis de obedecer, né? Ou de equilibrar. Tempo de ficar calado e tempo de falar. Casais, principalmente, cônjuges, né? Quando discutem. Um dos dois, em algum momento, e quanto mais rápido, melhor, tem que se calar. É o melhor remédio. É a melhor possibilidade de evitar transtornos posteriores. E quando passar essa tormenta, esse momento, essa dificuldade, vem o tempo de falar. Aí você pede a Deus a sabedoria dele, do alto, para você falar. Aí volta para pedir perdão, passamos por ele, né, ou a falta dele. Volta para se desculpar. Volta para abraçar. Amém? E finalmente, tempo de amar e tempo de aborrecer. Tempo de guerra e tempo de paz. Vão ser os conflitos que vão, né, estar
na nossa mira, né? No final dos nossos dias. Tempo de amar. É difícil a gente amar as pessoas quando ela age de maneira diferente daquelas que nós gostaríamos que elas agissem. É muito difícil, compreensível até. E tempo de aborrecer. Por quê? Porque nós não fomos ou não queremos amar como Jesus ensinou. Amar o teu próximo como a ti mesmo. Quando nós descobrirmos essa lição, esse preciosismo do ensino de Deus, os 2 mandamentos que superam todos os outros, amar ao Senhor Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo, não vai haver tempo de guerra, e sim tempo de paz. São segredos da palavra de Deus para as nossas vidas, os ensinos, os mecanismos para que nós possamos ter uma vida melhor aqui na Terra. Falei tantas vezes, passa tão rápido, né? Que às vezes nós não temos tempo nem de aprender. Mas pagamos um preço alto por causa disso. E a palavra de Deus, ela não está aí para isso. Ela não está para cobrar preço algum da nossa vida. O preço já foi pago na cruz, para mim e para você. Agora nós é que temos que pegar os ensinos. Eclesiastes 3, tá? São 8 versículos, esse texto espetacular. E quando você for ler depois de ver esse vídeo, é capaz de você ter uma visão um pouco diferente de algumas dessas situações que aqui foram trazidas. Experimente. É bom para você, como é bom para mim. Amém? Abra tuas mãos. O amor de Deus, o Pai, a graça e o milagre de Jesus, o Filho, e a consolação do Santo Espírito seja com cada um de nós, eu e vocês, e desde agora e até quando Ele voltar. Amém? Olha, um beijo muito grande. Passe esse vídeo para uma outra pessoa e não esqueça de orar nessa minha semana lá na África, lá em Guiné-Bissau, tá bom? Deus abençoe e até daqui a 15 dias.